tem, né, o Scorpio X5 com o XLR, onde você tem pequenas mudanças na carcaça do equipamento. Aí a gente vai mostrar isso um pouco mais para frente aqui. As opções de leitores, a gente está com a linha ainda 1D, Linear Imager, a 2D, o Standard Range, muito parecido com o do Scorpio X3 e do X4, mas melhor. Tá? O pessoal fala, mas é o mesmo? Não, ele tem a mesma distância, mas tanto o software como, por exemplo, alguns componentes da leitura foram melhorados. Então ele ainda consegue ser muito rápido, muito prático e uma qualidade que vocês já estão acostumados com a parte de leitura. O que foi colocado a mais nesse meio campo foi justamente o leitor mid-range, que você, dependendo do tamanho do código, você consegue distâncias aí de 1,5 m a 2 metros, e é uma opção para quem não quer pagar tanto e não precisa também de um leitor de longa distância. E tem um 2D, o Imager, XLR Auto Range, que é assim, ele funciona numa distância de 5 centímetros até uma distância de quase 22, 23 metros, dependendo do código. A gente tem alguns testes bem absurdos, né? Mas que às vezes o pessoal fala assim, Luiz, mas o outro leu. Tá, mas ler e processar a informação, né? É como se você tivesse tanto fazendo a leitura perto como longe, sem você titubear, se o negócio realmente ser muito, muito operacional. Eu particularmente gostei muito, né, nos testes que a gente fez. Geralmente fazia a leitura perto de quando se pegava outros leitores, o próprio Falcon X4 com o leitor que ele tinha, fazia a leitura de um código menor, demorava um pouco, tinha que posicionar o braço um pouco para trás e tal, e quando você fazia uma leitura distante, você tinha algum tipo de dificuldade. Mas isso acontece a toda hora? Depende, né? Se, por exemplo, você chegaram a comprar a unidade com XLR ou mid-range ou standard? As duas, a standard range e a longa distância, XLR. XLR. Isso. Então vocês já notaram que ele tem um sistema óptico, um conjunto óptico de leitura frontal, que ele permite você fazer leituras de códigos extremamente pequenos e perto, sem perder eficiência, né? Depois, assim, a gente pode, talvez, eu acho que o primeiro passo é esse treinamento. O segundo passo, treinamento técnico aí com o Basile sobre a ferramenta de configuração, e depois a gente fazer isso aí ao vivo, né? De repente, para a gente poder também testar, mostrar, ver algumas coisas a mais que o pessoal não está acostumado. De repente, acho que vale a pena a gente pensar nessas 3 fases aí do nosso treinamento, né? Legal. Deixa eu só fazer uma pergunta ainda, voltando lá no outro slide, até para ficar claro e a gente poder já contribuir com esse material. O que você mencionou é que, nos casos de operações híbridas, onde o cliente precisa ter um equipamento que leia tanto a curto quanto a longo alcance, ele pode usar exatamente o mesmo equipamento de longo alcance, que ele vai ter a mesma performance que ele teria utilizando equipamentos diferentes. É isso, né? Exatamente. O que, por exemplo, difere antes, né? O XLR, ou Auto Range, ou longa distância, como todo mundo classifica, a palavra Auto Range depois, ela era só fictícia. O pessoal utilizava, ele autoajusta. Não, você pode pegar qualquer sistema de longa distância que você tenha antes, tá? E ele, na verdade, não ajusta. Se o teu código, por exemplo, ele tiver mais ou menos meio centímetro, você não, com um leitor antigo de longa distância, você tem que se matar para tentar ler, colocar o cotovelo lá para trás, e você consegue fazer uma tentativa de leitura a mais ou menos uns 15, 20 centímetros do código. Você não consegue posicioná-lo. Então, quando o pessoal fala do Auto Range, aí entra a parte da câmera do leitor do Scorpio X5. O Auto Range, ele permite que no momento que você faça a mira, ele mesmo diminui a mira, vocês vão ver isso em testes práticos, e automaticamente, em menos de meio segundo, como se fosse um leitor comum, ele faz a leitura daquele código lá, e você está exatamente a 2, 3 centímetros do código. Você fala, opa, quer dizer que eu não preciso me posicionar o cotovelo para trás em locais, com locais, por exemplo, que eu vou ter um corredor extremamente curto, e aí quando você fala desse corredor extremamente curto, você fala assim, cara, mas eu não tenho um braço para movimentar, não tenho um ângulo, o cara tem que posicionar o produto com a mão esquerda, por exemplo, para cima, e ele ficar com o cotovelo para baixo. É um exercício. Então o pessoal fala, não, tem que ser o curta distância. Aí nesse caso do 2D XLE Auto Range,
ele permite que você chegue próximo do código, a mira se autoajusta e ele faz a leitura. Isso numa operação que você não precisa ficar segurando o gatilho para acontecer isso. É simplesmente você gatilhar e ele ler. Ao mesmo tempo você posiciona, por exemplo, uma caixa no final do corredor que tem um código ou um carrinho, um kart ali que está sendo usado para separação, por exemplo, com o código de barra mãe, onde você vai ler o produto e jogar ele para dentro do carrinho, você fala assim, opa, li esse produto e vinculei com aquele ali. Ou seja, você posiciona próximo do produto e você está com um carrinho, por exemplo, a 2 metros com uma placa lá de identificação, aonde você faz a leitura dele na mesma velocidade e volta na mesma velocidade para ler um outro produto perto. Isso aí é por causa justamente desse sistema da câmera de alto foco. Tem uma explicação bem técnica depois, posterior, e mostra, inclusive, a foto, como o leitor enxerga isso. Porque o pessoal fala assim, não, mas isso aí não é. É assim, a tecnologia que usamos em leitores industriais, ela foi aplicada para esse modelo desse equipamento. Por isso que a gente fala, quando o pessoal vê o produto funcionando em múltiplos locais e ele trabalhar sem precisar ficar se fazendo contorcionismo ou ficar tentando mirar no código, o pessoal fala assim, pô, mas eu estava tão acostumado com aquele outro lado que eu tinha que fazer um contorcionismo, por isso que a gente nem escolhia. Sempre era, coletor de longa distância vai para o cara da empilhadeira que vai ler código grande. E coletor para fazer fracionamento para o cara que vai utilizar o coletor aqui pequenininho. Aí beleza. Quebrava o coletor de longa distância da empilhadeira porque o cara não colocou no suporte adequado e passou por cima. Ele ia pegar o leitor da pessoa que estava embaixo lá, que era o leitor normal, standard, e ia tentar fazer a operação. Pronto, acabou com o teu dia. Então, quando você dimensiona isso, é perguntar para o operador ou ver a operação, né? Porque às vezes o cara que tá lá é normal para ele. Não, aqui é uso normal. Só que assim, ele já tá naquele meio de que ele lê perto, ele lê longe e tal. E qual que é o melhor teste? Coloca o leitor na mão do cliente. Quando você colocar o leitor na mão do cliente e ele pegar e executar as mesmas tarefas de fracionamento de carga, leituras de códigos pequenos, e de repente ele já vira para, por exemplo, num local mais longe, 2, 3 metros, e ainda vamos viajar um pouco mais, ele já vai, se adianta e lê, por exemplo, posição da locação dele no pallet, dizendo que é a altura 2, 3, e ele já vai e confirma. Numa só tacada ele fez 3 operações, carga fracionada, o carrinho com separação do kart e ainda onde que ele vai colocar aquele pallet que ele está fechando já no posicionamento. Ou seja, você fala assim, e que o cara perdeu com o tempo? Nada. O equipamento trabalhou para ele, não o contrário. Então, são esses detalhes que eu acho que é o que pega quando você vai falar da escolha. Aí o mid-range, Luiz. O mid-range é a mesma coisa. Já está definido que o cliente não vai sair da empilhadeira, mas, por exemplo, a localização e o endereçamento das prateleiras vão ficar na coluna de baixo. Ele não vai fazer a leitura longe. Então 2 metros é suficiente? Sim, 2 metros é suficiente. Beleza, está definido que o cara vai utilizar o mid-range para isso. Então ele vai fazer a leitura do fracionamento e vai fazer uma leitura de média distância. Mas aí é uma operação que o cara não está prevendo o futuro. Não, gente, eu estou pensando também num exercício de benefício e equilíbrio que econômico para o cara pensar, peraí, isso aqui eu vou usar. Agora, você viu uma operação onde ele tem a necessidade da leitura das placas acima, ou do endereçamento que fica no próprio local, ou das caixas colocadas lá em cima, cara, você consegue comprovar rapidamente que esse investimento a mais para ele vai ser bem sadio. O cara, na verdade, nesse momento ele vai perguntar, né? Poxa, mas eu tô pagando mais caro numa solução. Mas, na verdade, ele tá levando uma redundância sem perder a produtividade, né? E outra, redundância, ele tá levando justamente aquela história do parou um, ele pode pegar o outro, o cara da empilhadeira pode usar o coletor do chão, o coletor do chão ele pode utilizar para empilhadeira. Esse mesmo equipamento pode ser utilizado, de repente, dentro de uma área de menos 20 graus. O cara pode, por exemplo, utilizar esse mesmo equipamento na área externa, porque o display dele também é anti-flex, vou chegar nessa parte. Então tem várias coisas que eu sempre coloquei nesse treinamento, que as características dos equipamentos isoladamente são apenas características. É mais bonito, é mais rígido e tal, beleza, mas quando juntas, elas se transformam em funções que fazem a operação andar melhor. Esse é o ponto, cara. Então, quando a gente pega e começa a falar sobre equipamento, hardware é lata. Se você não dá uma inteligência ou um formato, ou você dá informações para o teu cliente, para ele poder também chamar os outros concorrentes e falar, amigão, o seu tem isso? Mas não precisa, vocês vão trabalhar interno. Não, ele tem uma operação externa, no pico do sol, a 40 graus, porque agora meu pátio está vazio, só que eu vou lá confirmar a carga lá fora. Meu equipamento aguenta chuva.
E se cair chuva, eu posso tocar na tela? Ah, não pode, porque vai começar a ficar louco. Bateu um pingo, o touch fica loucão e eu não consigo digitar mais nada. Então não dá. Aí você pega e fala assim, não, migão, a tua operação é lá fora? Não, nunca é. Aí daqui a pouco você vai lá, lotado, Black Friday, 25 caminhões chegando, os caras tudo em fila lá, um atrás do outro. Aí aparece os caras, podemos adiantar pelo menos aí, ler a placa do caminhão e ver, por exemplo, as caixas que estão aqui para dar um adiantado para quando chegar lá na frente? Pode, tá chovendo, tá com sol, tá com isso, tá com aquilo. Ah, não, mas tem que ser outro equipamento. Ou não, o cara leva um paninho, vai limpando, um guarda-chuvinha, vai limpando. Tá bom, você vai ter um cara segurando o guarda-chuva, outro digitando, o outro fazendo a leitura. Isso você sabe que isso não existe. Até a operação que o cara falou, essa operação nunca existiu, bate 2 semanas, bate promoção, a diretoria fica doida e adquire uma outra empresa, 25 caminhões, fila, e o cara vai construir um toldo do lado de fora para brigar, ou aquele armazém de 10 mil metros quadrados, ele faz mais um de 10 mil de pano. E aí fala, gente, seguinte, só que até construir aquele lá, vocês vão ter que operar na rua lá. Ou eu não consigo enxergar. Então, assim, são detalhes operacionais que o pessoal só fala assim, o meu display é antirreflexivo. O meu display eu posso enxergar em qualquer lugar. O pessoal vira quem não conhece ou quem não está dentro da operação vai falar o quê? Legal. E vou pagar o quê? $30 a mais? Você tá louco. Aí quando dá pau, aparece os caras com guarda-chuva lá, com 2 caras. Barato, né? Você ficar pagando um cara pra segurar o guarda-chuva do cara. Barato o equipamento ter pego chuva lá e ter estragado, né? Barato, né? Ah, mas ninguém previu isso? Não, até ontem não. A única empresa... Aliás, perdão, o único tipo de indústria que a gente consegue prever o tipo de atividade é linha de montagem. E olha lá, porque isso tem modificado também. Que a única que você consegue fazer que o cara vai saber quanto que ele tem de produtos naquela área, o único que respeita os limites dentro de um armazém, é o que segue a linha de Kanban na hora de montagem. Esse é o cara que respeita, esse é o cara que você pode falar, beleza, você não vai mudar. Agora, cara de operação, cara de logística pesada, operadores logísticos terceirizados, o cara virar para mim e falar assim, não, isso aqui nunca vai mudar. Eu falei, rapaz, de onde você veio? Então, por isso que a gente tem que abastecer o cliente de informação, porque aí ele vai entender que você ajudou e que você tem um produto certo para isso. E de novo, né? Eu estou falando hoje de DataLogic, mas é a forma como você vai enxergar as características que o equipamento vai lhe ajudar também no futuro. Pô, mas aí você matou toda a minha apresentação, que eu ia mostrar tudo isso aos poucos. Não, imagina, tem bastante coisa aí para frente ainda.